E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coiote no ar. Hoje quarta-feira, dia 20 de dezembro de 2023. Antes de começar um recadinho rápido, estamos na reta final do plano anual de Natal do TV Coiote Play. Para quem não sabe, TV Coiote Play é a minha plataforma de streaming, onde além de você poder assistir alguns conteúdos exclusivos que eu produzo, vídeos exclusivos, e também todo o conteúdo regular aqui do YouTube, sem anúncios, nada disso, você também tem mais de 6.000 filmes clássicos produzidos até os anos 50, também séries e desenhos daquela época. É uma plataforma que busca unir tanto conteúdo jornalístico, mas também conteúdo cultural e de cinema. E o plano anual de Natal, ele te dá um mega desconto. De R$ 94,70, que sairia uma assinatura de um ano da plataforma, você pode pagar só R$ 54,70. É praticamente a metade do preço. E a ideia é que você compre esse plano não só para você, você pode presentear alguém. É um ótimo presente de Natal, amigo oculto, amigo secreto, essas coisas todas, principalmente para pessoas mais velhas que assistiram a esses filmes no cinema, né, que viram isso no passado e que hoje tem muita dificuldade de acessar, ou para alguém que tem muito interesse em cinema de modo geral. Então aproveita a reta final do plano anual de Natal do TV Coiote Play em tvcoioteplay.com. Certo, gente? Bom, vamos lá. Ontem, terça-feira, tivemos uma decisão importantíssima tomada na Suprema Corte do Estado do Colorado, nos Estados Unidos, e que pode ser determinante nas eleições presidenciais de lá no ano que vem. Eu já tinha gravado para vocês um daqueles vídeos curtos de TikTok no mês de setembro, mais especificamente no dia 22 de setembro, intitulado dessa forma: Trump pode ser preso e governar os Estados Unidos de dentro da cadeia. Basicamente o que eu colocava naquele vídeo é o seguinte: a situação judicial do ex-presidente Donald Trump, que busca tentar novamente chegar ao cargo, ela é muito delicada. Por outro lado, a situação política dele vai muito bem, obrigado. O Trump, ele é favorito contra o Joe Biden em uma série de pesquisas de opinião pública. Isso pode eventualmente levar a uma situação bastante inusitada. O Trump pode ser eleito para a presidência de dentro da cadeia até. Ou, se não de dentro da cadeia, com uma situação muito comprometida na justiça. Isso acontece porque nos Estados Unidos você não tem nenhuma legislação equivalente, por exemplo, à lei da ficha limpa, que impede que uma pessoa condenada chegue a cargos públicos e tudo mais. E mais do que isso, né? Não há uma legislação que impeça que uma pessoa presa vire presidente. Não se sabe muito bem como que se faria num caso como esse, a gente sabe que pode acontecer. Bom, acontece que ontem isso teve uma espécie de reviravolta. Vamos ter muita cautela, porque a coisa ainda está muito no comecinho e a gente deve ter várias novidades, principalmente no início do mês de janeiro, nesse sentido. Teve essa decisão da Suprema Corte do Estado do Colorado, que basicamente definiu que o Trump está inelegível para concorrer no Estado. Não, Trump não pode sair à presidência no Estado. Tá? Esse impedimento ele foi apoiado por 4 dos 7 juízes da Suprema Corte do Colorado. Que argumento eles utilizaram? Eles acataram o argumento de que a 14ª emenda da Constituição estadunidense desqualifica o Trump a concorrer pela participação dele naquela insurreição, né, da invasão do Capitólio, a sede do Legislativo dos Estados Unidos, que aconteceu no dia 6 de janeiro de 2021. Essa é a 14ª emenda da Constituição estadunidense, ela foi aprovada em 1888 e ela basicamente proíbe que qualquer pessoa que teve envolvimento em uma insurreição ou rebelião contra o governo ocupe qualquer cargo civil ou militar no governo federal, mas também nos governos estaduais. O entendimento da Suprema Corte do Colorado é que Trump teve essa participação e que a 14ª emenda impeça que ele concorra. Uma primeira dúvida que aparece, né, bom, mas como um estado pode proibir alguém de ser candidato a presidente? Não pode. Trump pode continuar sendo candidato à presidência caso vença nas eleições prévias que vão acontecer agora no começo do ano, e vai vencer, o que tudo indica, por todos os demais estados. Mas nos Estados Unidos, você pode ter um candidato a presidente que não concorre em apenas um estado específico ou em alguns. Então o Trump concorreria em todos os estados, menos no Colorado.
as pessoas não teriam a opção de votar em Trump no Colorado. Isso já faria com que ele perdesse os 9 delegados do estado. E essa decisão do Superior Tribunal, do Supremo Tribunal do Colorado, ela pode ser replicada, pode ser, né, feita da mesma forma em outros locais, prejudicando ainda mais o desempenho do Donald Trump. Essa discussão, gente, sobre, né, a questão da 14ª emenda da Constituição, ela vem esquentando ao longo já de algumas semanas. E basicamente se colocam algumas questões na interpretação dessa 14ª emenda. Essa 14ª emenda ela foi feita ali logo depois da Guerra Civil, não se esperava que ela fosse utilizada novamente em tempos mais recentes. Isso faz com que ela esteja ali guardadinha, empoeirada, e com uma dificuldade de interpretação um pouco maior. São basicamente 4 dúvidas que são colocadas sobre a validade dela no caso do Trump. A primeira dúvida é: foi uma insurreição quando os apoiadores do Trump invadiram o Capitólio no dia 6, tentando impedir a certificação da eleição de 2020 com a vitória do Joe Biden? A gente pode chamar aquilo de insurreição, tá? Segunda questão que se coloca: o Trump estava envolvido nessa insurreição? Ele teve um papel, ele era um participante dessa insurreição, por ter fomentado seus apoiadores a tomarem aquela atitude? Terceira pergunta: os tribunais têm autoridade para dizer isso? Para fazer cumprir, então, a seção 3 dessa 14ª emenda sem uma ação direta do Congresso? O Congresso não é o Congresso que tem que tomar essa decisão? Quarta pergunta: essa emenda se aplica à presidência? Porque ela se refere a funcionários do governo federal e a funcionários dos governos estaduais, sem especificar que isto inclui a figura do presidente. Olha, na minha opinião, que pouco interessa para o sistema judicial dos Estados Unidos, é evidente que a resposta dessas 4 perguntas é sim. 6 de janeiro de 2021 foi uma insurreição. Trump teve uma participação ativa, as investigações mostram isso, de forma muito escancarada. Os tribunais têm autoridade. O Congresso ele pode remover essa proibição, tendo 2/3 dos votos no Senado e na Câmara. Esse é o papel do Congresso nesse julgamento. E não passaria, porque são 2/3, não é maioria simples. Até onde há maioria republicana não passaria. E a seção se aplica, a seção 3 do artigo 14 se aplica à presidência, porque não especifica nada. Ela é generalista propositalmente. Ela diz que funcionários do governo federal ou estadual, eleitos ou não, presidente ou não, governador que seja, certo? Para mim é meio evidente. De qualquer forma, não importa. Importa como isso vai ser avaliado. A Suprema Corte do Colorado avaliou dessa forma. Então, teoricamente, o Trump perde os 10 delegados do Colorado. O que, vamos lá, né? As últimas 4 eleições no Colorado os democratas ganharam, então não faria muita diferença. Não faria muita diferença no resultado final. Agora, se cria ali uma propensão para que outros estados sigam a mesma regra, inclusive estados que poderiam dar vitória para o Donald Trump, que poderiam votar no Partido Republicano na eleição do ano que vem. Aí a situação para ele se complica porque ele já sai para trás, certo? O que se coloca na verdade então, gente, é assim, a decisão em si não muda nada se não for replicada em outros estados. Acontece que a coisa não para aí do ponto de vista judicial. Não para aí. Vai parar na Suprema Corte. E a Suprema Corte ela pode confirmar a decisão tomada pelo Colorado, e se confirmar, é quase impossível que não obrigue que ela se replique de forma mais ampla para todos os estados. Então Trump seria aí sim proibido de concorrer em todos os estados, não ficaria impedido somente em um, certo? Ou a Suprema Corte nega. Diz, não, essa decisão não é legítima. Essa é uma interpretação errônea do artigo 14º da Constituição, seção 3. Tá? Mas que vai ter uma revisão sobre o entendimento desse artigo e que ele vai ser replicado para o país inteiro, é visto de lavada como mais provável. E o que faz mais sentido também. Aí fica a coisa, né? Quando a Suprema Corte vai avaliar isso? Olha, por enquanto a decisão do Colorado fica mantida até dia 4 de janeiro. A Suprema Corte deve dar uma avaliação só em janeiro, nos dias posteriores, porque você tem ali algum tempo para a defesa do Trump entrar com recursos e tudo mais, para que a coisa vá para a Suprema Corte.
Então, a gente vai ter aí esse stand-by de cerca de 15 dias, certo? Qual que é a provável decisão que será tomada pela Suprema Corte? É mais provável que a Suprema Corte anule a decisão tomada pelo Colorado, que ela anule e defina, não, Trump pode concorrer no país inteiro, porque você tem uma maioria conservadora. Para mim não cabe, na verdade, muito essa palavra conservadora, é como se diz nos Estados Unidos, né? Mas para os meus parâmetros do que seria ser um conservador, a gente pode dizer que tem uma maioria republicana e que pende ao trumpismo na Suprema Corte de lá. Uma maioria, gente, de 6 contra 3. Tá? Desses 6, 3 foram nomeados pelo Donald Trump, mas mesmo os que não foram, vêm tomando muitas decisões que batem mais com o que seria ali uma lógica trumpista. É muito difícil que a Suprema Corte ela leve adiante a decisão do Colorado. É muito, muito difícil. Até os rivais do Trump nas eleições prévias se colocaram contra essa decisão, certo? Aquela coisa, o Trump conseguiu sequestrar o Partido Republicano para ele. Até lideranças do partido que não gostam dele, Donald Trump, muitas vezes elas estão ali com vergonha, com medo de falar mal dele publicamente, porque perdem o seu eleitorado que se alinhou ao Trump, que se alinhou a uma direita mais extrema. Tudo bem? Então a situação ela é muito, ela pende muito para que nada aconteça e que essa decisão da Suprema Corte do Colorado seja definitivamente enterrada, tá? Ponto de destaque é que, sim, querendo ou não, a coisa fica em estado de espera e a Suprema Corte passa a ter um papel essencial no resultado da eleição do ano que vem. Porque o Biden está muito desgastado, o Trump é visto como grande favorito, quem diria isso em 2020, mas o Trump é visto hoje como grande favorito para voltar à presidência, né? E se ele puder ser candidato, tem tudo para ganhar, Então, é uma judicialização considerável da eleição, é quase que como se a Suprema Corte tivesse praticamente o poder ali decidir quem vai ser o próximo presidente. Não é nenhuma grande novidade, né? E é o papel da Suprema Corte agir em casos como esse, mas não é nenhuma grande novidade. A gente teve Bush e Al Gore em 2020, né, em que a Suprema Corte ficou ali, depois de toda a confusão que foi aquela eleição, de tomar uma decisão, e entregou a presidência para o Bush. Ali foi uma coisa ainda muito mais escancarada, certo? Então, gente, é relevante o que o Colorado decidiu ontem, é muito relevante, mas muita cautela, porque tem tudo para ser derrubado. Se não for derrubado, né, é 880, se não for derrubado, deve ser replicado para o país inteiro, certo? Espero que tenha ajudado a esclarecer mais ou menos o que está acontecendo por lá. Lembra, gente, plano anual de Natal do TV Coyote Play, corre lá em tvcoyoteplay.com para assinar, enquanto você ainda tem tempo para você, para dar de presente. No primeiro mês de assinatura você pode cancelar e recebe o estorno do valor, né, como se ele fosse um primeiro mês gratuito, caso você não queira permanecer como assinante, justamente para que você possa avaliar se a plataforma é boa, se ela é um bom presente e tudo mais. Você já comprou presente? Dá um agregado, não custa nada, né? Custa R$ 54,70, mas custa muito menos do que almoço em boa parte dos lugares. Então, aproveite aí essa oportunidade e você tá me presenteando também, né? Porque eu acabo ficando com o dinheiro para poder continuar com meus trabalhos aqui no canal e também no próprio TV Coyote Play. Abraço a todos e até a próxima!